salvação. Mas não te mata a vaidade, vejo um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo eu não quero meu Jesus abandonar, pois cego eu andava, mas agora tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Eu vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo, penetrando na escuridão. Mas eu olho para o alto, vejo um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei.
Bendizer a Deus e aos outros é abençoar-se a si mesmo. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Temos tido um momento de louvor muito próprio, que sustenta, forma uma base para a mensagem dos doenças e aflições. Mas vamos lembrar aqui de uma coisa antecipadamente. Agora, é alguém que está enfermo, ou algo assim. Por isso, apenas me dê sua atenção. Se você perder estas coisas, provavelmente você perderá sua cura completamente. A atenção é uma prova evidente de interesse, de vontade, de desejo de alcançar. Vamos ficar de pé? Esse salmo, principalmente esses primeiros versículos, também é fácil de ser guardado por todos os membros do corpo de Jesus Cristo. Porquanto ele revela um segredo muito importante para estar bem com Deus. Estando bem com Deus, está bem consigo mesmo e com os outros. Se a pessoa não está bem com Deus, ela não está bem com ninguém. Fica bem por uns dias, com A, logo já não está bem mais. Logo depois está bem com o C, logo já não está bem com o C. Aí vai fazendo o alfabeto todo. Por fim tem que voltar lá para o A de novo. Mas estando bem com Deus, vai tudo muito bem. Ora, a coisa não ia bem com a sunamita, não? A corda do seu coração estava lá estendida, morta. Seu filho que ela não pediu, ganhou com surpresa, através da palavra do profeta Eliseu. Portanto, profeta Elias. E logo estava morto. E a sua mensagem é esta: tudo vai bem. Tudo vai bem porque a sua alma estava bem com o Deus do profeta. Guarde isto. Guarde isto. Bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Se você falar isso para você mesmo em certos momentos, veja só como você fica bem. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa
todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O que precisa mais? Pecados perdoados, enfermidades curadas. Ó Deus, ajuda-nos. Como nessa preleção o Senhor já nos deu o suficiente para uma vida toda. Sei disso, que é o toque da vara na rocha. Apenas o toque. E a água jorrou. E logo vem a palavra falada. Então ele diz: diga apenas uma palavra. Isto é o suficiente para toda a vida. Em nome de Jesus Cristo. Toma, Pai, cada um na sua fé, na sua gratidão. Quando toda essa gente está bendizendo, o pessoal pela internet está bendizendo, pela Rádio Anhanguera está bendizendo nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Te suplicamos e agradecemos bênçãos tão grandes assim. Amém. Assentai-vos. A irmã Lília vai cantar Eu Te Amo, Tu Me Amas? Eu te amo e há motivos eternais para que eu te ame assim, porque bem antes que eu te amasse, tu amastes a mim, me concedendo alegria imerecida. Tu me amas e este amor espalhará suas raízes, e pela fé vejo milhões de outros felizes que te amam e dão graças pela vida. Eu te amo porque deste-me um novo ser do Calvário na cruz, onde encontrei Jesus. Oh Deus vivo, tenho paz quando a ti clamo. Eis os motivos pelos quais eu te amo. Declaração de amor, na apoteose sem limites de um pleno louvor. A sol aos ares e pelo espaço flutua, e um caminho liga o céu à terra com um traço de união, testificando uma vez mais dentro do coração que eu
te amo, que tu me amas. Aleluia. Eu te amo porque deste-me um novo ser do Calvário na cruz, onde encontrei Jesus. Oh, Deus vivo, tenho paz quando a ti clamo. Eis os motivos pelos quais eu te Amém, amém, amém. Na mensagem Doenças e Aflições, o irmão Branham usou exatamente Salmo 103, de 1 ao 3. Com precisão absoluta, portador do maior dom de cura divina que já houve em todos os tempos. Ele afirma: todas as coisas naturais da terra tipificam as espirituais. Você vê que já foram mencionados aqui destaques para a vida toda, não? Para a vida. Todas as coisas naturais da terra tipificam as espirituais. Tudo no natural tipifica o espiritual. Você sabe disto. A maioria de vocês. Agora, outro destaque que nós vamos adiantando assim, é que você não pode receber nada de Deus a não ser pela fé, exceto por fé. A não ser pela fé, você não pode receber nada de Deus. Recebe as bênçãos naturais que são derramadas naturalmente sobre todos. A chuva, o sol, a noite, o dia, o oxigênio e assim por diante. Mas aquilo que realmente combina com o espiritual. Porque, veja, sendo todas as coisas naturais, que tipificam as espirituais, e tudo no natural tipifica o espiritual. Ora, tanto de um lado como do outro. Quando você vê uma coisa pervertida, aquilo está tipificando o lado espiritual daquilo. É um espiritual maligno. São espíritos.
Eles estão eliminando pessoas marginais que eles próprios criam, que a própria sociedade criou. Eles não sabem que não é aquela pobre criatura. Aquilo, eles matam, eliminam, exterminam, prendem, batem, espancam como a animais. Aliás, animal hoje não pode apanhar mais. Nem um cachorro pode apanhar. E matam, por fim exterminam. O extermínio no mundo está sendo assustador. Meninos de 15, 17, 18 anos sendo simplesmente exterminados. Porque também se tornaram coisas terríveis que a própria sociedade criou. Mas acontece que aquele espírito, aqueles espíritos que fazem isso através de suas vítimas, eles não conseguem exterminar. Eles continuam. E com isso vai proliferando, vai aumentando cada vez mais. Isso é um monstro. Aquilo é um animal. O profeta diz: tira dele aquele espírito e coloque nele o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para ver se ele continua sendo um monstro. Mas quem tem condição, será que já criaram a medicina para fazer isso? Um meio técnico, científico, para tirar o espírito monstruoso de um homem, de uma mulher, e colocar um espírito limpo, manso. Afinal, mesmo os que estão fazendo asepsias estão com as mãos infectadas. Eles próprios. Porque há espíritos de toda, há espírito de classe elevada, fino, da alta educação, mas todos do mesmo lugar. Vem da mesma fonte. O profeta pregou uma mensagem, só o título dela é muito contundente. Os cientistas são do diabo. Dá para assustar. O natural explica o espiritual da religião que temos, da sociedade que temos, a política, os governos. Como pode tirar de uma sociedade, de sociedades como a do mundo de hoje, governos pios, honestos? Eles são o fruto do meio.
Veja quem vai parar lá no alto comando. Não há filtro para nada. Esse é o natural, mostrando o estado espiritual. Mas, por outro lado, vem a parte de Deus. É tão simples. Se você não tiver, vamos dizer, uma visão para captar, você não vê, não percebe o natural de Deus, mostrando o espiritual de Deus, começando pela natureza. São 3 Bíblias infalíveis, que é a natureza propriamente dita, a natureza, o zodíaco e a Bíblia Sagrada. E isso deixa todo homem inexcusável diante de Deus. E tendo a visão do espiritual, você se dá muito bem com o que é espiritual. Se dar bem com o que é espiritual. Às vezes não é fácil. É uma realidade muito, vamos dizer, em força de expressão, cruel. Tantas mulheres chorando e orando pela conversão de esposos, que vamos para o singular, se aquele homem for realmente batizado com o Espírito Santo, ela divorcia dele. Ela não suporta ele mais. Somente o espiritual combina com o espiritual. Agora você vai dizer que Jacó era espiritual? E por mais vezes já citei isso, já citamos. O que Paulo cita a respeito de Jacó e Esaú. E Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú antes de qualquer um deles fazer o bem ou o mal. E vê se você se daria bem com Jacó. Estando bem com o Senhor, você estaria bem com Jacó. Mas quanta gente teve que aborrecer a Jacó e se apegar a Esaú.
aborreceram a quem Deus amou e abraçaram a quem Deus aborreceu. Em 1 Coríntios capítulo 2, os últimos versículos do capítulo, você vai encontrar: o homem natural não entende as coisas do Espírito. Ele não pode entender. Ele não pode entender a pessoa espiritual. Porque é uma contradição muito grande. Paulo finaliza o capítulo 2, de 1 aos Coríntios, afirmando assim: mas nós temos a mente de Cristo. O espiritual não pode ser discernido pelo homem natural, que não tem o Espírito. E por isso muitos crentes tomam a ceia sem discernir o corpo do Senhor. E vivem doentes. Agora pensa que doente é só prostrado, internado no hospital, acamado? Não, doente não quer dizer só quem está derrubado lá na cama, no hospital. O doente está de pé às vezes, com muito vigor até. Mas é doente no espírito, doente de espírito. O doente de espírito é doente de mente. Agora, doente de mente não quer dizer esse que tem uma fraqueza mental, como se fosse um problema no braço, um problema nas mãos, ou no fígado, ou em qualquer parte do corpo. Ele tem um problema no cérebro, na cabeça. Por isso, eles não erram o caminho. O profeta disse assim que uma mulher que se veste dessa forma, ela está doente do espírito, ela está doente da mente, ela está demente. Ela não está jogando pedra na lua, como dizem. Todas as suas ações naturais são equilibradas até, mais equilibradas do que aqueles que são sadios. Essa diferença faz a diferença. Essa diferença faz a diferença. E agora que está um homem conversando consigo mesmo, você ali de trás da moita, atrás da parede, ouvindo Davi conversando com ele próprio, com sua alma. Bendiz a minha alma, bendiz o Senhor. Esse homem está demente. O profeta fala do Salmo 22, ele está demente. Olha o que ele está dizendo:
Está dizendo que mandaram os beijos para mim. Ele descreveu ali o sacrifício de Jesus na primeira pessoa. Não, mas ele não estava doido. Então, você compreende já que você não é uma doente. Que você não é um doente. Um doente de espírito. Dentro de poucos minutos você pode fechar o acordo. Não sou um doente de espírito. Isto porque Ele levou sobre si as nossas doenças. Ele levou sobre si as nossas transgressões, mas levou sobre si também as nossas enfermidades. Ah, mas pode estar na cama para morrer. Ele me curou. Ele te curou. Você não está indo para lá doente. Você está indo para lá plenamente sadio. Agora, quem pode entender? Porque isso é espiritual. Você dá glória a Deus e fica alegre, feliz. Mas você acha que todo mundo dá glória a Deus por causa disso? Rejubila. Não. Na verdade, a Bíblia é a verdade. Ele realmente curou a todo o seu povo. Seu povo é sadio. Aleluia. Glória a Deus. É assim. Diga que não é. É assim. Agora, veja, quando um bebê nasce, um filho nasce de Deus, quando um filho nasce no reino de Deus, a Bíblia diz, são 3 os que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 os que testificam no céu. Agora, quando estamos... Nossa conversão, veja, nossa conversão. O elemento veio do corpo de Jesus Cristo quando Ele morreu. Havia água, sangue e espírito. Essa aí é a composição da vida. É a composição exata, perfeita da vida. Água, sangue e espírito. Isso aqui é o que gera, o que gerou, que formou antes da fundação do mundo. Porque isso aqui foi antes da fundação do mundo que Ele foi sacrificado. Gerou o homem, a mulher espiritual. Porque Deus, veja só, Deus está na criação de Abel.
ele foi gerado um homem espiritual, tendo visão do espiritual. Por isso ofereceu o sacrifício espiritual, que combinou realmente com aquilo que foi o natural, sangue. Exatamente, perfeito. Deixemos Caim de lado. Não foi gerado por água, sangue e espírito. Por isso o seu sacrifício foi o que foi e é o que é, até hoje. Irmãos, essa sim é a profundidade de Deus. Raízes. Você procede de água, sangue e espírito. Você procede de justificação, santificação e Espírito Santo. Seu irmão, sua irmã. Qual é a sua procedência? De onde você veio? Efésios capítulo 1 explica para os espirituais elegidos desde antes da fundação do mundo. Eleição, mostrando de onde você veio, e a predestinação mostrando para onde você vai. Então você tem uma composição, uma substância que atravessa os séculos, os milênios, e vai para onde o autor e o consumador disso está. Corpos semelhantes ao dele. Semelhantes ao dele. Aí você vai ver em Filipenses 3, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, você vai ver aí 1 Coríntios capítulo 15, do 40, quando chega no 50, 51, você vai ver grande o mistério. E por isso você venceu, já venceu a morte, você já venceu o câncer, já venceu qualquer doença. Qualquer doença. Onde está a morte, o teu aguilhão? Quando você quiser ruminar isto, você pega 1 Coríntios capítulo 15, vai lá no último versículo, o penúltimo, último. Onde está a morte? É antepenúltimo, por aí, do 50 até o final. Você não pode fazer nada por ele ou por ela, então fique neutro, neutra. Pelo menos a mulher de Potifar, não, de Pilatos,
ela teve mais senso do que os sacerdotes. Olha, eu tive sonho, coisa para eles, sonhos supersticiosos demais aqui. Eu sofri demais essa noite com esse homem. Tira a mão desse homem. E ele achou que estava tirando, simplesmente lavar as mãos e mandar para frente. Não, você sabe, você conhece a sua origem. Você sabe de onde você veio. E você sabe para onde você vai. Você não pode explicar. Mas você sabe que você veio de lá. E está indo para lá. Está passando por aqui. Aleluia. Essa aqui não é a última estação. A última está muito acima. Aleluia. Oh, Deus. Então, esses três testificam, sustentam os três. Três sustentando três. Água, sangue e espírito. Então isso vai além, muito além do significado justificação, conhecido teologicamente. Vai muito além. Porque justificado, o sentido real, etimológico mesmo, é esse. É que você nunca cometeu aquilo. Você foi perdoado, aqui embaixo se lembra, etc, etc. Mas justificado não há lembrança. Não existe, nunca existiu. Mesmo na mente de Deus. Justificado. Pois bem, isso aqui, desses três elementos, a água, a bolsa d'água, o sangue, aí nasce a criança, o espírito. É o parto natural, falando do espiritual. Então só é espiritual aquele que vem através deste parto. Ele fala aqui sobre o parto natural. Chama-se bolsa d'água, não? O parto natural, normal. Rompe a bolsa, água, sangue e espírito. Então, nasceu, é natural, é a criança. Aí vem o parto espiritual. Nasceu, é o bebê em Jesus. Então ele vem crescendo, crescendo, crescendo. Até 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas agora eu estou na 7ª era, chegou o que é perfeito. Aleluia! Aleluia!
A maior ânsia, desejo, expectativa que a gente tinha no nosso tempo, mais de 15 anos atrás, era vestir calça comprida. E tinha que completar 12 anos de idade. Mas hoje a gente suspira para ficar parado. Lá a gente suspirava para ir para frente. Pelo menos para parar de apanhar. Vestir calça comprida. Oh, beleza, veste. Isso forma o nascimento natural. Quando um bebê nasce. Qual é a primeira coisa? Água. Sangue, vida. Todas as coisas naturais tipificam as espirituais. Aí então agora ele passa a entrar na coisa mais evidente e contundente no campo orgânico, físico do seu ministério. Câncer. O câncer. Em cada área da vida ele teve um setor, um fator contundente. Na música foi o rock. E assim por diante. No espiritual, o câncer é um diabo. Ele tipifica o animal e a ave que comem carne podre, comem coisas mortas. Aí, então você vai pensar que doente mental é somente quem joga pedra. Não. Você vai pensar que quem come carne podre, carniça, é só urubu? E essas família de abutres. Ele está falando aqui, veja o natural. O porquê que o homem natural só quer viver de carne podre. Chegando até ao mundo eclesiástico, que quer viver do maná que apodreceu. Não aceita o maná de hoje. Porque o que lhe apetita é o podre, é o vencido. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isto? Graças a Deus, vamos? Graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Diz agora comigo. Bendize a minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aleluia, amém, amém, graças a Deus, aleluia. Em seu caminho ao declinar do dia, Jesus entrou em uma humilde aldeia, e no lar de Marta e Maria se hospedou para tomar a ceia.
privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder cear, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas esse dia para nós vai chegar. Marta, então sentida, reclamou, porque a ceia sozinha preparava. E Maria aos pés de Jesus ouvia atenta o que ele falava. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder cear, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas este dia para nós vai chegar. Jesus então falou a Marta: porque estás com as coisas desta vida preocupada? Pois Maria escolheu a boa parte, que dela jamais será tirada. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder cear, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas este dia para nós vai chegar. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder cear, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas este dia para